Olá pessoal, sou o professor Edson. Eu venho aqui trazer para vocês alguns vídeos a respeito das aplicações da matemática. E uma delas é a logística de estoque. A importância que a matemática tem, conhecimento prévio matemático, para utilizarmos na logística de estoque. Redução de custo, redução de erros, minimização de falhas no estoque. Nós iremos perceber que os cálculos matemáticos nos auxiliam para essa organização, tá bom? Mas para nós entendermos a importância da matemática logística, devemos abrir uma visão e ter uma visão bem ampla a respeito que a matemática ela está em todos os lugares. Encontramos as aplicações da matemática no seu dia a dia, tá? Seja numa compra numa loja, seja numa abertura de conta bancária, na sua visualização, no seu extrato bancário, seja no negócio que você faz. A matemática ela está na música, artes, está na engenharia, vimos a matemática na arquitetura, no esporte. Então nós devemos abrir a nossa mente entendendo que a matemática ela é uma ciência que ela está em todos os lugares e ela é utilizada. Mesmo que o indivíduo não aprecie a matemática, vai perceber que ela está em todos os lugares. Por exemplo, a matemática ela está também na música. Você que gosta de música, você que tem os seus estilos musicais, se você estudar música, você vai perceber que você vai encontrar frações na música, que são aplicações da matemática. Mas quando isso tudo começou? Começou na Grécia Antiga. Pitágoras fez várias descobertas importantes para a matemática. E também ele teve uma descoberta para a música. Por exemplo, sobre as oitavas, ele descobriu brincando. O que ele fez? Olha, ele esticou a corda. Está vendo aí as três cordas? Na verdade é a mesma corda. Ele foi dividindo as cordas. Aí Pitágoras decidiu, após esticar essa corda, que é a primeira corda aqui, ele decidiu que esticar e dividir em duas partes. Tocou em cada extremidade. E o som produzido era exatamente o mesmo, só que mais agudo. Aí Pitágoras ele achou interessante, ele dividiu depois de ter dividido em duas partes, ele dividiu em três partes, né, para ver como ficaria o som dessa corda. Aí Pitágoras ele repara o quê? Olha isso, olha para vocês verem. Olha o que Pitágoras repara. Ele reparou que um novo som surgiu diferente do anterior. Só que ele percebe que dessa vez não era a mesma nota, oitava acima, mas uma nota diferente que precisava ter outro nome. Através dessa descoberta, o que ele vai formar? O que ele vai descobrir? São as escalas, que mais tarde estimularam a criação dos instrumentos musicais. Olha a importância da matemática na música. E ele observou também, Pitágoras, que uma frequência é multiplicada por 2. A nota permanece a mesma. Por exemplo, a nota lá, 440 Hz, multiplicada por 2, 880 Hz. É também uma nota lá, só que uma oitava acima, ou seja, mais agudo. Se o objetivo for baixar uma oitava, basta dividir por 2. E podemos concluir que uma nota e sua respectiva oitava mantém uma relação de 1 por 2. Você viu que a matemática ela está na música? Olha a importância dessa disciplina. A matemática também, nós encontramos matemática nas artes. O exemplo aqui que eu busquei para poder explicar para vocês que a matemática nas artes é uma pintura do Leonardo da Vinci no ano de 1490. Olha a data aqui, gente. 1490. Ele expõe um papel o conceito de proporção concebido por Vitrúvio, um arquiteto romano do primeiro século da nossa era. Neste esboço, que é uma das obras mais aclamadas de Da Vinci, o artista usou matemática para elaborar proporções ideais ao corpo humano. O que acontece? De acordo com o cálculo,
a medida do comprimento dos braços abertos de um homem é igual à sua altura. Vamos ver aqui no desenho, a imagem. Olha aqui, os braços abertos, o cálculo dos braços abertos é igual à altura deste homem. Você percebe aqui a geometria nessa figura? Olha, temos um círculo, o desenho do homem de Vitrúvio dentro do círculo e ao mesmo tempo dentro do quadrado. Olha a importância da matemática também nas artes. Então você vai percebendo que as aplicações de conceitos matemáticos, disciplinas que vocês já viram na escola, elas são aplicadas no cotidiano humano, e isso é há muito tempo. Matemática e engenharia. Quando eu falo assim engenharia, eu lembro que várias pessoas, vários colegas, eles sonham de fazer engenharia, como por exemplo engenharia civil, por causa do mercado, né, da construção civil. Só que eles esquecem que na disciplina que cobra muito na engenharia é a matemática. A matemática é a ferramenta para o engenheiro e também para o arquiteto. Olha para você ver. Nos primeiros anos, na aula de engenharia, ele vai aprender cálculo 1, ele vai aprender cálculo 2, ele vai aprender cálculo 3, ele vai aprender essas disciplinas de cálculo. Mas por que ele vai aprender? Porque para frente ele vai ter disciplinas como resistência de materiais, cálculo de força. E essas disciplinas de cálculo 1, 2, 3, 4 vão ser ferramentas para ele solucionar problemas da engenharia. E nós sabemos que um cálculo errado que tiver, por exemplo, um cálculo estrutural, né, de uma estrutura, de um edifício, de uma ponte, se o cálculo estiver errado, ele pode custar a obra e também vidas. Por que assim não dizer? Por exemplo, um engenheiro aeronáutico, se ele errou um cálculo na construção do avião e no momento da inspeção, no momento da aprovação daquele trabalho, não for verificado esse erro deste cálculo, o que ele vai estar custando? Vidas de pessoas que poderão utilizar aquela aeronave. Então, a matemática ela é muito importante também na engenharia. Olha, a engenharia civil é o ramo de engenharia que engloba a concepção de projeto, construções, manutenção de todo tipo de infraestruturas e necessário ao bem-estar e ao desenvolvimento da sociedade. Olha, gente, a importância da matemática na engenharia civil. Então, quando alguém ele entra na engenharia civil para fazer o curso, ele tem que gostar da matemática, né? Porque, na verdade, o problema das pessoas, né, dizem que a matemática é difícil, eu não gosto de matemática, eu não consigo entender, nunca vou aprender, e são esses mitos que as pessoas falam, necessariamente é porque eles não gostam da matemática, eles não tiveram uma simpatia com a matéria. Mas quando a pessoa ela começa a gostar da matemática, que é um assunto, né, que é uma disciplina, essa pessoa ela começa a desenvolver nessa área de exato. Então, matemática não é impossível aprender, não é difícil aprender, só basta a pessoa querer e gostar dessa ciência fantástica que é a matemática. Na verdade, a matemática é um artifício de cálculo usado para resolver, gente, olha, questões de engenharia civil. Então, essa é a importância da matemática na engenharia civil. Você pode conversar com qualquer engenheiro. Claro, quando temos software, nós temos programas que podem fazer este cálculo, mas antes disso você tem que saber como que funciona este cálculo. Essa é a importância da matemática na engenharia civil. Vimos também a matemática na arquitetura, como por exemplo os objetos, né, as figuras, a forma geométrica e estrutural de um edifício, de um prédio, de uma casa, sempre terá relação matemática, né? Principalmente na parte, eu vejo também o pessoal que trabalha com design interior, ele tem que ter sim uma visão matemática, uma visão espacial para aproveitar aquele ambiente e quais são as formas, né, geométricas que aquele ambiente vai ficar. Será que ele vai usar um retângulo? Será que ele vai usar
o losango? Será que ele vai usar um pentágono? O que, que ele vai usar para modificar aquele ambiente? Como que ele vai decorar aquela sala? Como ele vai decorar aquele quarto? O que, que ele vai usar? Quais as medidas que irá usar? E tudo isso é relacionado à matemática. Também no esporte. A galera aí que gosta de jogar um futebol aí, eu também gosto de jogar um futebol. Então é o seguinte, o futebol, você vê a geometria no campo, por exemplo. O campo ele é retângulo e no seu meio campo nós encontramos o que? Uma forma geométrica, um círculo. Os jogadores não percebem, mas para jogar, para dar um passe, para dar um lançamento, naturalmente eles fazem um cálculo antes de bater na bola, como que essa bola vai chegar, que tempo que essa bola vai chegar, que força que eu vou aplicar. Então a matemática também ela está no esporte. E hoje, somente na área do futebol, hoje os clubes profissionais eles têm a parte de análise de desempenho da equipe, a análise de desempenho de cada jogador. Isto eles trazem uma estatística, quanto esse jogador produz desde a sua posição durante o jogo, como que o jogador ele produz no esquema tático, né? Quanto tempo ele corre, quanto tempo que ele aguenta, né? Aquele jogo de decisão, aquele jogo sob pressão, aquele jogo difícil. Será que esse jogador ele vai conseguir ainda ter aquela chance de fazer o gol? Qual é a força que ele vai conseguir ainda bater na bola após os 120 minutos, né? Contando com a prorrogação. Então é feita uma análise de desempenho de cada jogador e também da equipe e da equipe adversária, e eles trazem dados estatísticos, passa para o técnico, aí o técnico começa a estudar como preparar a equipe para jogar com o seu adversário. E tudo isso é feito uma análise matemática usando a estatística, usando análises matemáticas. Então a matemática também está hoje no esporte. Eu costumo dizer que hoje o esporte ele é estudado. E tudo é estudado, seja o atletismo, seja o voleibol, seja o futebol, qualquer modalidade hoje estão estudados, e a ferramenta que usa é a matemática. Então, pessoal, essa aqui é a primeira aula, tá bom? Para a gente abrir a nossa visão que a matemática está em todos os lugares. É só você olhar dentro da sua casa, dentro do seu dia a dia, o seu cotidiano, o que você faz no seu trabalho, com certeza você usa matemática. Não tem para onde correr, meu colega, porque é o seguinte, se você trabalha no caixa de supermercado, você vai, na hora de dar o troco, vai fazer um cálculo de matemática. Se não fazer, você vai usar a calculadora ou o computador do caixa. Então você vai usar matemática. A matemática está aí, não é um problema. A matemática nunca foi um problema, pessoal. A matemática é a solução de todo o trabalho e também do nosso cotidiano. Quero aqui agradecer a todos e logo depois estarei postando também a segunda aula. Abraço!